História do processo judicial. Tema de hoje, Thomas Becket. Texto e apresentação de José T. Sainer, com base no livro de Harold J. Berman, Law and Revolution. Em um famoso decreto de 1067, Guilherme, o Conquistador, declarou que o rei é que tinha o poder de decidir se um papa podia ser reconhecido como tal na Igreja da Normandia e Inglaterra, que ao rei cabia editar leis canônicas por meio de sínodos da Igreja, que o rei tinha o poder de veto sobre as penalidades eclesiásticas impostas aos seus barões e aos seus oficiais. 8 anos mais tarde, o Papa Gregório VII declarava que o Papa, e não imperadores e reis, era a cabeça da Igreja, que somente o Papa podia depor bispos e, aliás, também imperadores e reis, que ao Papa, e não a reis e imperadores, cabia reconhecer como canônicas as conclusões dos sínodos da Igreja. Estava instaurado o conflito entre os poderes secular e eclesiástico. Em 1162, o rei Henrique II nomeou o arcebispo de Canterbury, seu amigo Thomas Becket, que já ocupava então a chancelaria, que era, depois do rei, o mais alto posto do reino. Contava com ele para resistir às reivindicações do Papa. Thomas Becket, entretanto, não só renunciou à chancelaria como, na condição de arcebispo, passou a defender ardentemente a independência da Igreja em face do poder real. Quando Henry editou as Constituições de Clarendon, Thomas as denunciou como usurpação. O artigo 4º das Constituições fazia do rei o supremo árbitro do direito canônico na Inglaterra. Seu artigo 3º dispunha que qualquer clérigo, acusado de crime como homicídio, incêndio, furto, estupro e mutilação, depois de condenado pela corte eclesiástica, deveria ser enviado à corte do rei para sofrer execução nos termos da legislação real, o que, na prática, significava que se lhe arrancariam os olhos ou se lhe cortariam as mãos ou as pernas. Agravou-se o conflito. 2 cortes, uma secular e a outra eclesiástica, afirmavam sua jurisdição sobre os mesmos casos, e não havia uma autoridade superior ao rei e ao Papa para arbitrar o conflito. O conflito entre os ex-amigos atingiu o paroxismo. Um dia, em 1170, o rei exclamou: "Não haverá entre os meus cavaleiros um que me livre deste padre pestilento?" Atendendo aos desejos do rei, 4 cavaleiros dirigiram-se à Catedral de Canterbury e, ali mesmo, mataram o arcebispo. O assassinato de Thomas Becket provocou grande comoção e acabou por reforçar a posição da Igreja. Por mais de 3 séculos, milhares de peregrinos da Europa inteira passaram a acorrer todos os anos a Canterbury para celebrar a integridade deste homem que havia sustentado suas convicções contra o rei. Esse episódio da história universal é o objeto de uma famosa peça teatral de T.S. Eliot, Murder in the Cathedral, Assassinato na Catedral. Terminamos com esse podcast a série de artigos escritos com base na obra de Harold J. Berman, Law and Revolution. Novos podcasts sobre história do processo judicial continuarão a ser editados. Até o próximo podcast.